Meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E eu quero trazer uma palavra de Deus que vai tocar a sua vida. Pelo tema que vocês encontraram e chegaram até aqui, e diz: derrube o altar de Satanás e serás abençoado. Qual é o altar que você tem edificado sobre a sua vida, irmãos? Um altar a Deus ou um altar a Satanás? Sabemos que todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Devemos seguir os padrões bíblicos, devemos obedecer, praticar a palavra do Senhor e respeitar a sua palavra. E antes de eu dar procedimento, eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 20, e diz: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Irmãos, como todos nós conhecemos a história de Noé, Noé era um homem íntegro e reto na sua geração. Era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Deus avisa Noé acerca do dilúvio e ordena que ele viesse a construir a arca. E ele constrói a arca, irmãos, em meio à sua geração má, perversa, adúltera, em meio à sua geração desobediente, pagã, que não obedecia a Deus. Deus escolhe a Noé pela sua obediência para que ele viesse construir a arca, e ele constrói para a sua salvação e a salvação da sua família. E sobrevém, irmãos, porque Deus já havia determinado seu juízo sobre aquela geração. E sobreveio o juízo de Deus sobre aquela geração, e todos eles pereceram. E nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que passado o dilúvio, passado as chuvas e ter secado os rios de 1 ano e 10 meses, Noé ele vai sair da arca e ele vai oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor, e Deus recebe como um cheiro suave na sua narina. Ele recebe. E eu repito para vocês, irmãos, qual é o altar que você tem edificado na sua vida? É um altar a Deus de honra, para louvor, para adoração, para você ser um vaso de Deus aqui na terra, ou para você ser um instrumento ou uma vasilha de Satanás aqui? Você tem edificado um altar a Deus ou a Satanás? Porque saiba que Satanás ele procura também a edificar um altar na sua vida para você ser um emissário dele aqui. Veja que existem muitos altares, irmãos. Altares da exaltação, altares do eu, altares da soberba, altares da prostituição, altares do adultério, altares das drogas, altares de homicida. Muitos altares existem, irmãos. Mas o qual é que você tem edificado na sua vida? Um altar de adoração a Deus, um altar de louvor, um altar voltado à humilhação, um altar de oração, um altar de jejum, um altar somente, exclusivamente para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Porque nós vamos ver, irmãos, em Mateus capítulo 23, versículo 12, diz que aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O altar do eu, irmãos, o altar da contenda, que muitos têm deixado que Satanás venha edificar sobre a sua vida. Oh, glória! Mas veja, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 14, vai dizer: abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não maldiceis. Versículo 21 vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, irmãos. Vence o mal com bem. Aleluia. Veja lá os 400 profetas de Baal em 1 Reis capítulo 18, 22. Muitos são conhecedores desta passagem.
Os 400 profetas de Baal escolheram levantar o seu altar, mas no final eles foram mortos pela sua desobediência, por escolher os seus deuses. Não existe outro Deus além do nosso Deus Altíssimo, irmãos. Além da criatura, não devemos dar a nossa adoração somente a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Mas nós vemos que Elias, ele vai edificar um altar ao Senhor, e o altar foi recebido por Deus, foi consumido, Foi consumido, foi aceito por Deus. E todos que estavam ali viram, e uma só voz eles clamavam que só o Senhor é Deus. Então, a partir de hoje, desfaça esse altar de Satanás da sua vida e edifique um altar voltado ao Senhor. Edifique um altar, um altar de reconciliação, um altar, irmãos, que você vai adorar a Deus, um altar de humilhação, um altar de louvor, porque Deus quer te usar nesta terra, Deus quer te fazer um instrumento. E receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.